O Brasil tá enfrentando uma crise devastadora na economia e a grande mídia tá escondendo isso de você. E o pior de tudo é saber que, enquanto milhares de brasileiros estavam distraídos com o carnaval, a economia colapsou bem diante dos seus olhos. A inflação explodiu, os preços subiram e o quilo do café já é o mais caro da história. E o que antes era algo básico na sua mesa, agora literalmente virou um artigo de luxo. E se você foi no mercado nessas últimas semanas, tu sabe muito bem do que eu tô falando. O preço do ovo, o preço do café, da carne, tudo subiu muito, mas pode ficar tranquilo, porque se o preço no mercado ele tá caro, segundo o presidente Lula, é só você não comprar, que uma hora ou outra, magicamente, tudo será resolvido. E a promessa de que a picanha ia voltar, ela nunca aconteceu. Muito pelo contrário, o brasileiro, ele nunca comeu tão mal, e até mesmo uma simples cartela de ovos tá sendo difícil de comprar. Enquanto isso, o dólar já disparou para mais de 6, e agora segue alto, bem na casa dos 5,90, tornando tudo mais caro aqui no país. E para piorar ainda mais toda a situação, o governo segue gastando muito mais do que vem arrecadando. E enquanto o déficit fiscal ele segue aumentando, adivinha o que eles fazem? Fazem você pagar mais imposto. Onde até agora, em menos de 3 meses do ano, o brasileiro já pagou mais de 700 bilhões de reais em impostos, trabalhando quase metade do ano apenas para sustentar o Estado. E com tudo isso que vem acontecendo no Brasil, a grande mídia sabe que a crise tá chegando. E o carnaval que aconteceu foi a cortina de fumaça perfeita para manter a população entretida enquanto o Brasil ele se caminha pro abismo. E é por isso que nesse vídeo eu vou te revelar tudo que a grande mídia tá escondendo de você e te mostrar a realidade da economia brasileira que vai quebrar e colapsar nos próximos meses. Bom, pra gente começar, não tem como a gente não falar da alta dos preços do mercado, onde a inflação dos alimentos literalmente saiu do controle. Hoje em dia, o brasileiro médio, ele já não consegue mais fazer uma compra de encher o carrinho no mercado sem precisar cortar os itens básicos. E quem vai no mercado sabe muito bem o que eu tô falando. A cada semana que passa, parece que tudo tá ficando mais caro. O ovo, que antes era uma alternativa mais barata para substituir a carne e a proteína, também subiu muito, onde em pouquíssimos meses o preço do ovo subiu 67% só nesse ano, tornando até mesmo a proteína mais barata que a gente tinha um novo artigo de luxo. Já o cafezinho, que faz parte da minha e da sua rotina e da de milhares de brasileiros, chegou ao maior preço dos últimos 28 anos. O arroz e o feijão, que é a base da alimentação de todo brasileiro, também acumulou uma alta no preço, forçando muitas famílias a reduzir drasticamente a quantidade de comida no prato. E sabe aquela picanha que eles te prometeram? Essa nunca chegou e com certeza nunca vai chegar. Até porque a carne continua subindo cada vez mais, enquanto a população vem ficando cada vez mais desnutrida. Enquanto tudo isso vem acontecendo bem diante dos seus olhos lá no mercado, o sistema ele tenta maquiar os números e vender a narrativa de que a inflação aqui no Brasil tá totalmente controlada, mas a realidade ela é outra e você sabe muito bem disso. Vale a pena lembrar também que, pelo cenário de instabilidade política e fiscal aqui do Brasil, o dólar ele ainda segue em alta, chegando e beirando a casa dos 5,90. Fora que o dólar alto também deixa os combustíveis e a gasolina muito mais caros. Quando isso acontece, o transporte das mercadorias também fica mais caro. E com o transporte mais caro, já que a gasolina é a base da cadeia produtiva aqui no Brasil, o preço de outros produtos, especialmente aqueles que dependem de frete, também acabam sumindo para o consumidor. E para piorar, a alta do dólar também reduz a oferta de alimentos aqui dentro do Brasil. Até porque os produtores preferem vender para fora para ganhar mais dinheiro, principalmente em dólar, podendo lucrar até 6 vezes mais. E com menos oferta, esses produtos acabam ficando mais caros para nós que somos brasileiros. E com isso, o dólar alto afeta todo mundo aqui no país, e não somente quem viaja para os Estados Unidos. E com isso, com toda essa alta do preço e também do dólar, o povo tá esperando uma resposta do Estado, seja com reformas, planos econômicos ou até mesmo um incentivo ao produtor. Mas o que a gente tem visto de fato é um governo que continua gastando sem limites, aumentando a dívida pública e desvalorizando ainda mais a nossa moeda. E quando eu chego e falo que a economia brasileira está oficialmente em colapso, eu não tô tirando isso da cabeça. Os números realmente mostram isso. A realidade mostra um cenário desesperador, com rombos bilionários, um déficit fiscal totalmente descontrolado, queda no lucro das estatais e inclusive algumas dando prejuízo, investidores fugindo do Brasil e um governo gastando como se não houvesse amanhã. Só para você ter uma noção, o déficit fiscal ele segue crescendo. Isso significa que o governo
governo ele vem gastando muito mais do que arrecada, ficando no negativo. E é por isso que a dívida pública segue disparando. Não é à toa que o Brasil superou a Argentina e se tornou o país mais endividado da América Latina. Ou seja, atualmente nós temos uma situação de endividamento pior do que Equador, Bolívia, Paraguai e todos os outros países aqui da América Latina, onde só em 2023 tivemos um rombo de 230 bilhões de reais nas contas públicas, sendo esse o segundo pior resultado da história, perdendo apenas para a pandemia. Só que agora, pensa aqui comigo, o Estado ele não produz nada, ele só arrecada dinheiro por meio dos impostos para fazer os serviços públicos funcionarem. E se a gente está num momento de déficit nas contas públicas, isso significa que o Estado ele precisa arrecadar mais dinheiro para tentar fechar no 0 a 0. E adivinha como que ele faz isso? Criando e aumentando impostos. E se a gente pegar o que vem acontecendo nesses últimos meses e anos aqui no Brasil, a gente vai observar que o aumento e a criação de novos impostos é uma coisa que sempre está em alta por aqui. E o Estado ele começou a fazer isso bastante bem no finalzinho lá de 2023, quando foi aprovada a nova reforma tributária e com ela o Brasil passou a ter simplesmente o maior imposto do mundo. E não, tá? Você não ouviu errado. O Brasil com a nova reforma passou a ter o maior imposto do mundo, sendo um imposto muito maior do que vários países que são de primeiro mundo, com o IVA chegando na casa dos 27,5%. E foi exatamente por conta dessa reforma e da necessidade em aumentar a arrecadação que nos últimos meses a gente tem visto tantas taxações em vários segmentos diferentes. O problema de criar novos impostos e, claro, aumentar aqueles que já existem é porque em toda economia nós temos um fenômeno conhecido como curva de Laffer, que explica para nós exatamente porque tudo isso vem acontecendo aqui no Brasil. A curva de Laffer, ela basicamente mostra como que os impostos e a receita do Estado, elas se relacionam. E ela mostra pra gente que, de fato, existe um ponto ideal de tributação, mas parece que aqui no Brasil, as reformas fiscais passam muito longe dessa lógica. E ao invés de buscar esse ponto ideal que equilibra bem a tributação sem afetar a economia, o governo parece muito mais interessado em só subir a curva, aumentando ainda mais os impostos. Isso significa que, se o ponto ideal ele for ultrapassado, o que pode acontecer é que, mesmo arrecadando muito dinheiro através dos impostos e da criação de novos, a receita do país ela comece a cair. E é isso que vai acontecer aqui no Brasil logo menos. E se já não bastasse tudo isso, um dos maiores atrativos para os investidores estrangeiros vem se tornando um grande pesadelo, as estatais tendo um grande rombo aqui no Brasil, onde grandes empresas que deveriam ser lucrativas e trazer eficiência para a economia do país estão se afundando em prejuízos bilionários. A Petrobras é um dos maiores exemplos disso. Para você que não sabe, a estatal, que já foi um dos motores da economia brasileira, teve uma queda de 70% no lucro em 2024, fechando o ano com 36,6 bilhões de reais, muito abaixo dos 124,6 que registrou no ano anterior. E se o resultado anual ele já foi ruim, o último trimestre de 2024 foi uma verdadeira catástrofe, com a Petrobras registrando um prejuízo líquido de 17 bilhões de reais, um dos piores resultados da sua história. E não é só a Petrobras que está nessa situação, os Correios também vêm acumulando prejuízos que cresceram 780%, com um serviço cada vez pior. Lembrando que as estatais, para você que não sabe, elas são mantidas com dinheiro público, e quando elas operam no vermelho, significa que a cada novo rombo que elas possuem, mais dinheiro dos trabalhadores tem que ser usado para poder tampar esse buraco. E enquanto isso, temos um cenário de juros altos aqui na economia, com a bolsa de valores caindo e uma renda fixa pagando muito mais. E com tudo isso acontecendo, os investidores estrangeiros que já estão com medo da responsabilidade fiscal do Brasil e do risco político acabam saindo aqui do país. Não é à toa que muitos investidores estão saindo da bolsa de valores, onde de janeiro até setembro de 2024, os investidores estrangeiros retiraram 28,6 bilhões aqui do Brasil. E com tudo isso acontecendo, não há dúvidas, o Brasil ele tá quebrando bem diante dos nossos olhos, e eles não querem que você perceba isso. E se nada mudar na economia, o que vem pela frente é um cenário ainda pior, com mais impostos, uma inflação fora do controle, desemprego crescendo e uma perda total da credibilidade do país no mercado internacional. E se você chegou até aqui, é porque você já percebeu que tem algo de errado acontecendo aqui no Brasil. E você não é como a maioria que tá distraída, vivendo no automático, sem enxergar a crise que já começou. A cada dia que passa, essa crise ela só
só se agrava. Os preços, eles sobem, o governo rouba mais um pedaço do seu futuro e, infelizmente, ninguém faz nada para impedir. E a verdade, ela é dura. Você não pode esperar nada do governo e muito menos de nenhum político para chegar e resolver a sua vida. Se você não acordar de fato para a realidade e entender que o Brasil, ele tá afundando, você vai ser arrastado junto com ele. E é por isso que muitos ignorantes que buscam simplesmente ignorar essa realidade do que vem acontecendo, eles vão continuar sofrendo e vendo o dinheiro deles perdendo cada vez mais valor. O nosso país, ele pode estar perdido, mas você ainda tem a chance de se salvar, principalmente sabendo de tudo aquilo que a grande mídia esconde de você. Por isso que se você quer sair da Matrix e quer mudar de vida, não se esqueça de se inscrever nesse canal aqui para ajudar a gente. Você pode fazer isso com o seu like, não tô te cobrando nada para isso, e inclusive também já manda esse vídeo para 5 amigos que precisam saber disso urgentemente, do que de fato vem acontecendo aqui no Brasil. Esse like e a sua inscrição vão me ajudar bastante e mostram que você realmente quer sair da Matrix. Até o próximo vídeo, tamo junto, é só o começo, valeu!